Professor, eu queria ouvir a sua opinião sobre um outro tema também, queria falar sobre justiça eleitoral agora, hein? Mais especificamente nos casos do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, e do vereador aqui de Fortaleza, inspetor Alberto, do PL. A justiça eleitoral terá duas frentes de investigação para apurar a fala do governador Tarcísio de Freitas, né, que no dia da eleição associou sem provas o então candidato Guilherme Boulos do PSOL ao primeiro comando da capital, a facção criminosa. Além do possível abuso de poder político na campanha eleitoral, que pode gerar a cassação do mandato e a declaração de inelegibilidade, o caso também pode ter consequências, me parece, na seara criminal. Já no caso do vereador reeleito de Fortaleza, inspetor Alberto, o Ministério Público Eleitoral requereu que a Polícia Federal abra um inquérito policial eleitoral para investigar as ameaças contra o prefeito eleito Evandro Leitão e também por maus tratos a um animal. Pergunto, o governador e o vereador merecem punição da Justiça Eleitoral? Se sim, qual punição? Sem falar, ainda tem o caso que eu nem mencionei, aquele do laudo falso, né, de Pablo Marçal, também contra Boulos, Guilherme Boulos. Eu posso acrescentar uma questão? Por favor, Walter. Nesse caso específico do inspetor Alberto, doutor Jorge Hélio, a situação afetaria o mandato atual dele e pode afetar o mandato para o qual ele foi reeleito, que ele só toma posse no ano que vem? Excelentes perguntas. Vamos lá. Em primeiro lugar, em todos esses casos, existem ramificações, não apenas eleitorais, mas também penais, criminais. Vamos separar o joio do trigo. O que o governador Tarcísio de Freitas fez é da mais alta gravidade. Da mais alta gravidade. Eu coloco como ponto de reflexão, eu gosto sempre de pensar no outro lado para ter empatia com a pluralidade de raciocínio e respeitar a democracia. Imagine que o presidente Lula estou me referindo ao presidente Lula, porque o ex-presidente Bolsonaro não quis intervir diretamente. Fê-lo o governador Tarcísio de Freitas, que deu mais, digamos, a cara a aparecer. E o presidente Lula tivesse dito que o Guilherme Boulos estava sendo ameaçado de morte, que a Polícia Federal tinha elementos para comprovar que o PCC estava querendo a mando o cunhado do Marcola, sei lá quem, que faria parte de uma contratação da Prefeitura de São Paulo, estaria ameaçando Boulos de morte. Imagine o escândalo nacional que isso não teria tido. Né? O que é que eu digo em relação ao governador Tarcísio? O governador Tarcísio cometeu uma atitude pensada e extremamente irresponsável. Cometeu um crime eleitoral, não é possível, não. Eu gostei do seu cuidado, Tardan, mas ele cometeu o crime que nós vimos, foi ao vivo. Agora, claro, se vai ser apenado ou não, eu entendo que não vá, por todas as razões objetivas que não cabe aqui trazer, mas ele cometeu o crime de abuso do poder político. Isso está previsto na lei eleitoral, isso está previsto na jurisprudência. O abuso de poder político dele foi de uma gravidade tão grande que não deu tempo a ver rebote, porque foi no evento eleitoral propriamente dito, ou seja, no dia da eleição. E no meio do dia, ele vem e diz aquilo. Agora, eu gostaria imensamente que as pessoas cobrassem dele que a Polícia Civil indicasse quem disse, o que foi que aconteceu, porque esse assunto vai para debaixo do tapete mesmo? Eu quero saber. Ele não disse que havia informações? E aí uma pessoa, nós sabemos como isso funciona, devidamente escalada, pergunta, mas quem? Boulos. Pelo amor de Deus. Ele não podia dizer isso. Então ele cometeu um abuso de poder político. No limite, ele poderia perder o mandato
por impeachment pela Assembleia Legislativa de São Paulo. Chance objetiva de acontecer isso, zero. Zero. Não vai acontecer isso de jeito nenhum, mas seria um caminho jurídico, político-jurídico, e o outro seria, com a autorização da Assembleia por 2/3, chance zero, o STJ o processar e julgar criminalmente, ou o TSE, o TRE diretamente, por provocação do Ministério Público Eleitoral, ou qualquer parte interessada que tenha sofrido isso, no caso o próprio PSOL, o partido do candidato prejudicado diretamente, denunciando. Então, poderia acontecer isso, sim, poderia ter essa penalidade. Estou falando um pouco mais disso, porque esse caso me parece mais grave, de maior repercussão, não é? Mesmo porque atinge São Paulo. Uma outra questão que eu acho fundamental, e por último, para fechar isso, salvo se vocês tiverem alguma pergunta ainda a fazer, é que o que foi feito em relação a isso, está na casa, está equivalente para a Justiça Eleitoral à improbidade administrativa, à irresponsabilidade do governante, o abuso do poder político chamado. Portanto, ele poderia sim ter os direitos políticos cassados e até por 8 anos se tornar inelegível, 5 anos a 8 anos, se todos os trâmites normais, legais, aqueles que a gente aprende na faculdade, fossem cumpridos. Não serão pelo elemento político envolvido. É uma opinião, eu sei que você não perguntou isso, mas eu estou dizendo, sim, ele poderia e deveria ser punido por isso. Essas irresponsabilidades, se não forem coibidas agora, nós já estamos atrasados nesse trem. A cada eleição haverá mais gritantes aberrações. E aí eu já passo, se me permite, para o segundo. Falando em aberração, uma excrescência chamada Pablo Marçal, é uma excrescência travestida de ser humano, comete uma série de crimes eleitorais, um atrás do outro. Eu não consigo entender por que não foi impugnada a candidatura desse cidadão. Não consigo entender, porque eu leio a lei eleitoral e vejo claramente que ele tinha que ter sido alijado do processo eleitoral. Não é? Uma outra coisa também que eu aproveito para dizer, Walter, não sei se você concorda, Tardan, se você concorda, se a audiência ou parte dela concorda, mas é engraçado esse negócio de dizer que o indivíduo está com seus direitos políticos suspensos e ele continuar fazendo campanha. Ele é inelegível, mas ele continua fazendo campanha. Continua trabalhando, fazendo política. Ele tinha que ser alijado do jogo político como punição. Do mesmo jeito que quem comete um crime vai para o cárcere, se couber, se for o caso. Enquanto nós tivermos esse afrouxamento excessivo das leis, a legalidade soa fantasiosa.